mentora 5 estrelas, tá aí na área. Hoje você vai aprender os 7 passos para você transformar o seu conhecimento em um método de ensino poderoso para você aplicar em mentorias, em cursos ou consultorias. Você vai aprender o passo a passo para criar a sua metodologia. E o mais interessante, quando você cria um método que realmente é transformador, ou seja, que gera resultados para as pessoas, isso gera resultado para você também. Porque à medida que as pessoas aplicam o seu método e esse método funciona, elas têm resultados. E quanto mais resultados elas têm, mais fãs elas vão se tornar de você e do seu negócio. Mais elas vão te indicar, mais elas querem fazer depoimentos falando bem de você e mais o seu negócio cresce. Por isso que trabalhar em desenvolver produtos de excelência e que efetivamente gerem resultados para os nossos clientes é de extrema importância. E aqui nesse vídeo hoje você vai aprender os passos da essência da criação de um método, ok? Então, se você é um profissional experiente e quer aprender a monetizar o seu conhecimento com mentorias, consultorias e cursos online, esse canal é para você. Eu ensino você a fazer tudo isso e a criar um negócio digital para viver 100% do seu conhecimento na internet. E para você não ficar de fora e não perder nenhum conteúdo, já se inscreva no canal, ative o sininho. Toda terça-feira às 7 horas da manhã tem vídeo novo e já dê o seu like porque o conteúdo tá show de bola. Então, bora fazer acontecer. Mas afinal, o que é um método? O método, ele é um caminho, é um passo a passo, com início, meio e fim. Aonde a gente sai de um ponto A e vamos para um ponto B, ou seja, o ponto inicial até o ponto final, para que a gente consiga atingir um grande resultado. Vamos então agora fazer uma analogia de uma forma bem simples para você entender efetivamente o que é um método. Digamos que você vai executar a receita de um bolo. Para que você consiga ter resultado nesse bolo, para que esse bolo fique delicioso, fique fofinho, como você vai ver na receita, você precisa de seguir um passo a passo. Você precisa de colocar os ingredientes certos, que são indicados para aquela receita. Você precisa de colocar na quantidade certa, no momento certo, do jeito certo, ou seja, fazer um bolo parece que é uma coisa simples, mas não. Precisa-se de ter um passo a passo, precisa seguir a receita para que esse bolo dê certo. Por que muitas pessoas pegam uma receita na internet e tentam replicar na sua casa e essa receita não dá certo? Porque coloca menos ingrediente, coloca ingrediente diferente, ou coloca mais ingrediente, ou tira algum ingrediente. Então, quando você mexe na metodologia que é indicada, provavelmente o resultado vai ser diferente. Então, quando a gente constrói um método, a gente precisa de validar esse método e deixar claro para o nosso cliente, para o nosso mentorado, para o nosso aluno, que ele vai ter resultado se ele executar a receita do bolo efetivamente. Quando as pessoas não executam a receita do bolo, elas tendem a se frustrar e sempre procurar o culpado. O culpado vai ser quem? Vai ser o mentor, vai ser o instrutor, vai ser o professor, vai ser a mentora. Por quê? Porque a pessoa não executou o que precisava de ser feito. O que a gente precisa de fazer como mentores e como mentoras é ser facilitadores nesse processo. E como que a gente pode facilitar para que a pessoa consiga aplicar esse método com maestria? É desenvolver uma metodologia totalmente aplicável, de uma forma simples e descomplicada, com alta empatia, para que a pessoa consiga efetivamente colocar em prática aquilo que a gente ensina. E o que eu faço aqui do outro lado é tentar facilitar ao máximo a vida dos meus mentorados e dos meus alunos. Fazendo o quê? Dando muita coisa pronta simplesmente para eles customizarem. Então a pessoa vem fazer uma mentoria comigo, ela ganha o template do método. Digamos que o método dela vai ter 4 ciclos, ou 6 ciclos, ou 5 ciclos. Eu dou um template para ela, pronto, para ela customizar de acordo com a quantidade de ciclos que ela vai fazer a metodologia dela. O que eu procuro fazer dentro da minha metodologia, dentro dos meus processos, é ser uma facilitadora. E quando você cria um método, você tem que ter essa mentalidade de construir um caminho que essa pessoa consiga percorrer de forma congruente, com uma sequência, que ela já vá obtendo pequenas vitórias no processo e que ela consiga executar de uma forma mais simples e descomplicada possível, sendo que você é que vai ser o agente que vai facilitar essa jornada para essa pessoa. Então agora você vai entender quais são os 7 passos para você transformar o seu conhecimento em um método de mentoria ou curso para
atingir esse resultado transformador desse bolo que vai ficar delicioso, essa receita que vai efetivamente dar certo. O primeiro passo é definir qual é o resultado que a pessoa vai alcançar com esse método, com essa receita que você vai ensinar para ela. Ou seja, aonde que ela vai chegar? A gente chama isso também de promessa de mentoria. E isso também pode ser a promessa do seu curso, ou pode ser a promessa da sua consultoria, ou pode ser a promessa do seu treinamento. Então, o primeiro passo é você ter claro aonde que você vai levar esse seu mentorado, esse seu aluno, para que ele saiba para onde ele está indo. Ele chegou aqui nesse ponto A e ele quer atingir um resultado. Qual que é a grande transformação? Qual que é o macro resultado que essa pessoa vai ter se ela percorrer esse método? Então, aqui no meu caso, eu tenho um método para ajudar profissionais experientes a criarem a sua mentoria e a monetizar o seu conhecimento faturando a partir de 5 dígitos por mês, ou seja, acima de R$10.000 mensalmente, mesmo sem ser o famoso da internet, ou mesmo tendo poucos seguidores, ou mesmo começando do zero. Essa, então, é a grande transformação que eu prometo. A pessoa começa do zero, ela estrutura o conhecimento dela, cria um produto potente e ela já consegue ter resultados mesmo começando do zero no digital, porque tem toda uma metodologia para ela se posicionar de uma forma assertiva, para ela entregar o conhecimento, para ela conseguir resultados mesmo sem investir muito ou investindo praticamente nada. Então, a minha metodologia promete isso. Eu tenho que levar esse mentorado que está começando do zero no digital a ter resultados aqui no digital com o conhecimento dele estruturado e com produto potente. E a sua promessa? Aonde você quer levar o seu público? Aonde você quer levar o seu mentorado, o seu aluno? Então, esse é o primeiro passo. Saber o resultado que você vai gerar com o seu conhecimento. O segundo passo para você criar esse método, essa receita poderosa que vai transformar os seus mentorados, os seus alunos, é criar um passo a passo inteligente. Ou seja, você vai criar uma trilha para que esse mentorado percorra, e essa trilha tem que ser construída de uma forma cronológica. À medida que você define a grande transformação, o resultado que você entrega, você tem que construir um caminho para a pessoa chegar nesse resultado. E esse caminho é construído com passo a passo. Então, para chegar nesse grande resultado, qual que é o primeiro passo que essa pessoa tem que dar? Qual que é o segundo passo? Qual que é o terceiro passo? Qual que é o quarto? E assim por diante. E aí, para cada passo, você vai dar um nome que vai ser o tema daquele ciclo da mentoria ou que vai ser o tema daquele módulo do seu curso. E para cada passo que você desenvolve, você vai colocar os subtemas, que é cada tópico que você vai abordar e que são as habilidades e as competências que esse mentorado, que esse aluno precisam de desenvolver para conseguir chegar naquele resultado de destravar aquele primeiro passo. E a cada passo, a pessoa já tem que ir obtendo pequenas vitórias, ou seja, à medida que eu vou consumindo a sua metodologia, eu não posso ter o resultado simplesmente no final do processo. Eu tenho que ter resultado durante o processo. Então, já no primeiro ciclo da mentoria, eu já tenho resultado. No segundo ciclo, eu tenho outro, ou seja, eu vou avançando e obtendo resultados e colhendo os frutos no processo. Não só no final, porque no final a pessoa vai entender que ela cresceu na jornada e ela vai continuar crescendo de acordo também com aquilo que você oferece, porque muitas vezes a pessoa só vai amadurecer com o tempo, o resultado só vai aumentar com o tempo, mas mesmo assim a pessoa já tem que perceber que na jornada ela já está crescendo, já está aprendendo, já está tendo pequenas vitórias, pequenos resultados. Então, o terceiro passo é você dar sequência nessa metodologia, criando os tópicos e o conteúdo que vai ser trabalhado em cada um dos temas dessa trilha. Ou seja, se para chegar no resultado que você promete, você precisa de construir um passo a passo com 4 passos, dentro de cada passo vai ter o que a pessoa precisa desenvolver, que são os tópicos, e dentro desses tópicos você vai desenvolver os conteúdos da mentoria. É onde você vai apresentar o conteúdo de forma mais aprofundada, aonde você vai abordar aqueles conteúdos, aonde você vai ensinar para as pessoas aquilo que elas não sabem e aonde você vai direcionar o que a pessoa tem que fazer e como ela tem que fazer para chegar no grande resultado. Então, o próximo passo, que é o quarto passo, é você começar
a facilitar a vida desse mentorado, dando um direcionamento mais concreto para ele chegar nos resultados dessa metodologia. Você vai começar a desenvolver os conteúdos e depois que você começar a desenvolver os conteúdos, você vai planejar quais são as atividades, quais são as tarefas que essa pessoa precisa de executar para chegar no resultado, né? Porque dentro desses tópicos, você já sabe quais são as habilidades, as competências, quais são os conteúdos que as pessoas precisam de ter acesso para destravar aquele conhecimento. E agora, além do conteúdo teórico, o que ela precisa de efetivamente fazer dentro da sua metodologia para chegar ao grande resultado? Trazendo essa analogia aqui novamente para a questão da receita do bolo, a pessoa já tem a receita de tudo que ela precisa de fazer, ela já tem todos os ingredientes e agora ela precisa de efetivamente executar. Como que ela executa para chegar no resultado de ter aquele bolo gostoso, de ter aquele bolo fofinho, ter aquele bolo maravilhoso? Então, ali vai ter o passo a passo do que ela precisa de fazer. Então, ela tem que colocar o ingrediente nessa sequência, ela tem que bater o bolo numa batedeira nessa velocidade, ela tem que bater esse bolo por não sei quanto tempo, da mesma forma com que você vai fazer aqui. Agora, o que eu preciso de fazer para conseguir atingir esse macro resultado com esse conhecimento? Então, você já deu conhecimento, você já deu os tópicos, você já ensinou para a pessoa e agora ela precisa de uma orientação. O que efetivamente, quais são as tarefas que ela precisa de executar e como que ela precisa de executar isso, como que ela faz isso para ela atingir o macro resultado da sua metodologia para que ela consiga efetivamente ter resultado com o seu método. O próximo passo é você dar vida para esse método com uma representação visual, o que eu chamo também de mapa da mentoria. Então, quando você dá vida para esse método com uma representação visual, fica mais fácil a pessoa entender qual é a trilha que ela vai percorrer. Fica mais fácil dela visualizar os caminhos que ela vai percorrer. Então, se você pegar metodologias que já são consagradas no mercado, você vai ver que todas elas têm uma representação visual. Nós temos a metodologia do Business Model Canva, nós temos a metodologia do Canva da proposta de valor, nós temos a metodologia do 5W2H. Então, são vários métodos que já existem, que são consagrados, e todos esses métodos são representados visualmente, onde você consegue ver e você já consegue bater o olho e entender de que método se trata, para quem, principalmente, né, para quem está no mundo aí das consultorias como eu, mas se você não tá, não tem problema nenhum. Se você pesquisar esses métodos, você vai ver que todos eles têm uma representação visual. E é isso que eu tô colocando para você também dar uma identidade para o seu método, para você também dar uma representação visual. E aqui na minha mentoria, exatamente o que eu faço também é estimular os meus mentorados a criar essa representação visual e eu ensino passo a passo para que eles criem essa representação visual de forma simples e descomplicada, mesmo que a pessoa não tenha habilidade nenhuma em utilizar as ferramentas necessárias para construir e desenvolver essa representação visual. Essa representação visual desse método ela é tão poderosa que ela facilita, por exemplo, o empresário, ela facilita o aluno, ela facilita um profissional a ver a estrutura da nossa mentoria e falar, isso é para mim, é exatamente o que eu preciso. E por que eu digo isso para você? Porque eu já tive mentorados aqui que tiveram essa resistência de dar essa cara, essa vida, nessa representação visual para o seu método, achando que só escrever tudo ali estava beleza. E eu estimulei essa pessoa a criar essa representação, porque na hora que você também vê o seu método numa estrutura visual, você também, você tem uma outra percepção de valor daquilo que você está criando. E esse mentorado que estava com essa resistência, ele criou essa representação visual e levou numa empresa que ele já dava consultoria e apresentou para os diretores dessa empresa. E os diretores, quando viram aquela representação, ficaram loucos, falaram, cara, isso é para mim, eu já quero começar esse projeto aqui. Então, de uma resistência que ele tinha, ele superou, ele conseguiu fazer o processo, porque a resistência era um pouquinho no processo de execução, né? A dificuldade que a pessoa tem de se colocar disponível, às vezes, para aprender uma coisa nova. Mas ele venceu essa resistência, fez a representação visual da metodologia, apresentou na empresa e a partir daí ele já conseguiu ter resultados ali mesmo, fazendo venda de um outro projeto dentro da empresa que ele já prestava consultoria, porque o pessoal apaixonou, ou seja, o pessoal não viu tudo que tinha de conteúdo por trás daquele método, mas eles entenderam a promessa da mentoria dele, entenderam as etapas que seriam percorridas e entenderam os tópicos que seriam abordados. Falaram, isso é para mim, eu quero fazer, vem para cá que a gente vai levar isso
para a nossa equipe. E foi a primeira mentoria que ele realizou, inclusive com a equipe dessa empresa. Então, representação visual do seu método é show de bola, vale a pena você investir nisso, ok? E o próximo passo para você construir uma metodologia poderosa é você validar essa metodologia. Porque uma coisa é você aplicar com você e você ter o resultado, você ser o seu próprio persona e ser a sua própria transformação, já é excelente. Mas você agora que você pegou esse conhecimento, colocou numa estrutura, deu vida para ele através de uma metodologia, você tem que aplicar em outras pessoas para que você consiga lapidar o método, para que você consiga validar esse método e para que você consiga desenvolver, incrementar esse método para que ele fique efetivamente mais poderoso, para que ele efetivamente gere resultado para as pessoas. Então, você vai começar esse processo de validação e, paralelamente, de lapidação, de desenvolvimento desse método. E o que eu posso dizer para você é que quando a gente cria uma metodologia, essa metodologia, ela não é uma coisa estática. Não vai ser um método engessado que você vai criar e que vai ser assim assado para o resto da vida. Por quê? Porque na interação com o nosso público, esse método, ele vai se aprimorando, ele vai ganhando vida, ou ele vai aumentando, ou ele vai diminuindo, ou a gente pode enxugar esse método, depois criar um outro método para a pessoa avançar, porque talvez ele pode ficar muito grande, ok? Então, nem sempre você tem que dar o seu conhecimento todo, você pode dividir esse seu conhecimento em pequenos métodos, que vai levando a pessoa para um próximo nível e ela tem um próximo passo para dar com você, ao invés de você entregar tudo e ficar aí um ano dando uma mentoria, ficar um tempo muito longo dando uma mentoria e acaba que a pessoa pode desistir no meio do caminho e não colocar nada em prática, tá? Porque overdose de conteúdo também paralisa e dificulta as pessoas de executarem. E o último passo é você criar uma estrutura de entrega desse método, ou seja, como que a pessoa vai percorrer pela sua metodologia. Vão percorrer esse passo a passo, vão percorrer essa trilha de uma forma didática, de uma forma com que eles consigam compreender, de uma forma com que eles consigam acessar esses conteúdos que você disponibiliza nessa metodologia e entender a trilha que eles estão seguindo e o caminho que eles estão percorrendo e para onde que eles estão indo. Então, o próximo passo no desenvolvimento desse método é estruturar esse método dentro de uma plataforma de uma mentoria. É obrigatório fazer isso? Não é obrigatório. Mas fica muito mais fácil de você entregar essa metodologia, fica muito mais didático, fica muito mais dinâmico e os mentorados gostam muito mais porque eles sabem que tem um lugar para eles recorrerem àquele conhecimento. Por isso que também transformar essa metodologia da mentoria em um curso fica muito fácil, porque a mentoria ela não precisa de ter aulas gravadas. Você pode fazer essas aulas ao vivo, você pode fazer os encontros ao vivo, você pode fazer as sessões ao vivo. Depende também da forma de aplicação que você vai fazer a entrega desse conteúdo, dessa metodologia. Mas se você tiver todos os conteúdos estruturados dentro de uma plataforma, você pode depois simplesmente gravar as aulas para cada etapa e aí você já vai transformar toda essa metodologia em um curso. Então, é um pulo para você transformar a sua mentoria em um curso. É muito simples depois que você cria todo esse processo. É muito simples assim, né? Muito simples você fazer essa transformação no sentido de utilizar aquele conteúdo, de utilizar aquela metodologia, de utilizar aquela trilha. Mas o processo de construção não é tão simples assim, não vou mentir para você não. Você tem que planejar as aulas, tem que gravar as aulas. É um pouquinho complexo, mas à medida que você tem um caminho, aí sim fica mais fácil até para você, que é o mentor, a mentora, o instrutor, desenvolver isso e acelerar o processo de construção dessa jornada e desse formato de entrega que você quer dar para o seu processo. Então é isso, esses são os 7 passos para você transformar o seu conhecimento em uma metodologia poderosa, ou seja, em um bolo maravilhoso, saboroso e que as pessoas vão amar. Se você seguir esses passos, se você criar toda essa estrutura que eu estou orientando você a criar, não há dúvidas que você vai conseguir ter resultados aí com o seu processo de mentoria, com a sua metodologia e vai ter muitas provas sociais que vai ajudar você a vender o seu conhecimento de uma forma natural, orgânica, sem ter que estar investindo tanto em anúncios, caso você não queira estar investindo muito no início. E à medida que você for crescendo, você vai prosperando e vai reinvestindo no seu negócio para você crescer e para você escalar, ok?
E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui embaixo seus comentários, deixa aqui também as suas dúvidas, como que eu posso esclarecer e te ajudar. Eu respondo todas as dúvidas aqui do canal. Além disso, não esqueça de me ajudar, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com os seus amigos, com mais pessoas que querem também monetizar o conhecimento. E não deixe de ativar o sininho, para na próxima terça-feira estarmos juntos aqui de novo com você, assistindo um novo vídeo para ajudar você a prosperar com o seu conhecimento. Então, gratidão, beijos de luz e bora fazer acontecer. Até mais!